Bem-vindo ao ano 17.776, um mundo onde a humanidade parou de morrer e não consegue mais ter filhos, tendo um novo inimigo a enfrentar, o tédio e a imortalidade. Nessa história, você segue 3 satélites que ganham consciência e percebem que o seu maior e único passatempo é observar a humanidade, à medida que os meses, anos, décadas e séculos vão passando, testemunhando as mudanças ao longo desses anos e discutindo as filosofias da consciência e existência humana. De qualquer forma, antes de me aprofundar nessa história, eu altamente recomendo que você vá ler do material original se você sabe ler inglês. Dito isso, vamos lá. À medida que esses satélites vão observando a humanidade, eles testemunham não apenas a falta de mudanças significativas na Terra, mas também a estagnação dos processos tecnológicos e sociais. Enquanto a humanidade alcançou todas as descobertas e inovações tecnológicas possíveis, como carros voadores e supercondutores em temperatura ambiente que não foram produzidos na Coreia, essas realizações não conseguiram resolver o maior dilema que eles enfrentam, o tédio eterno. E por mais que a humanidade ame resolver problemas, nesse ponto da vida deles, pegar um trânsito no fim da tarde ou adquirir uma gripe são uma das coisas mais dinâmicas que eles podem ter. 9 busca compreender as implicações dessa imortalidade forçada, enquanto 10 oferece respostas e reflexões sobre as limitações da condição humana. Enquanto isso, Juice, o mais aloprado desses satélites, tá sempre procurando trocadilhos e respondendo as coisas com sátira. Então a gente só fica conversando, a gente fica batendo papo furado perpetuamente? Ou quem que vocês acham que foi a primeira pessoa a falar papo furado? Assim como todo mundo lá embaixo, a gente só fica conversando, vendo futebol e desperdiçando tempo. É exatamente isso. Esse é o destino que compartilhamos. Falando por mim, essa é a conexão que eu compartilho com eles. Eu só achei o jeito que você usou as palavras foi interessante. Desperdiçando tempo. Sim, ficar brincando e jogando o dia inteiro não me parece o melhor jeito de perder esse tempo. Desperdiçar algo significa que você não vai mais ter aquilo de volta. Mas se você tem uma piscina de tempo infinito, então não é desperdiçar, talvez seja um jeito de olhar para as coisas. Eu só acho zoado que eles fazem isso todo dia, por milhares de anos. Esse é o jeito que eles encontraram de viver com a imortalidade. É usando o tempo infinito que eles têm para não pensar em quanto tempo infinito realmente significa. Caralho. Eu sei. Em condições fictícias, isso parece um mundo perfeito, não? Ninguém morre, ninguém fica doente, temos virtualmente comida infinita devido aos alimentos sintetizados e não existem mais guerras. Entretanto, isso por si é um problema. Um dos grandes pontos da história, além dos jogos de futebol e do futuro trágico que eles têm, mas já a gente chega lá, é que não existe utopia para humanos. E para resolver isso, no ano 17.776, esses mesmos humanos que estão vivos desde 2026 e atrás, estão jogando futebol americano. Nesse mundo, o futebol foi distorcido tanto que agora os campos não são mais só alguns metros de distância, mas sim estados inteiros. Depois de séculos jogando o mesmo futebol americano, eles decidiram diversificar as coisas, e à medida que os anos vão passando, os jogos vão ficando cada vez mais malucos. Existe uma partida onde 2 times ficam presos perto de uma montanha do Canyon, e o único jeito de passar pro outro lado é subir na montanha, visto que a borda está exatamente em cima dessa montanha. Ou seja, se eles derem a volta, eles perdem, levando uns 5.000 anos de empate, já que ninguém quer desistir. O humano nunca vai admitir isso pra você, mas eles têm medo de viver pra sempre. Eles nasceram com o fardo de saber que vão morrer. Nenhuma outra criatura no universo acorda toda manhã tendo a garantia de que algum dia ela vai deixar de existir. Só eles. Ninguém deveria ter que viver com essa informação. É muita coisa, não parece certo. E agora eles têm que acordar e lutar contra o tédio todo dia pelo resto de suas vidas eternas. Recreação e jogos os entretêm. Futebol os entretém. E se você encontra um jogo que tem uma tarefa tão gigante que se torna quase impossível de terminar, que vai absorver todo o seu tempo e paixão, então eu acho que isso faz de você um dos sortudos. Eles exploraram as estrelas e descobriram que é muito tempo para mandar alguém para lá. E mais tempo ainda para receber uma resposta dizendo que eles não encontraram porra nenhuma. E isso é igual para as estruturas. Eles ainda mantêm o mesmo modelo de carro, de prédio e de casa. As cidades estão do mesmo jeito que estavam há 15.000 anos atrás. E por que tudo isso? Porque não existe nova geração. À medida que o tempo vai passando, o ideal é as novas gerações lutarem para um mundo novo. É aquele inconformismo e coragem de levar as coisas adiante. Mas se as mesmas pessoas que estão em 17.776 são as mesmas que estão vivas desde 2026, então não tem mudança. Esses humanos completaram a sua missão há uns 10.000 anos atrás. Eles descobriram tudo o que podiam, e em tempos como esse, não saber de alguma coisa é como comida para alguém morrendo de fome. Você acha que a gente tá no céu? Quer dizer, se ninguém morre é porque a gente já tá morto talvez, né? Eu já pensei bastante nisso, todo mundo já pensou. Tem muito menos gente na igreja do que tinha antes, justamente por causa desses pensamentos. Mas eu não acho, e eu penso sobre isso e... não pode ser. Eu sou que nem você,
Eu olho para essa vida gigante na minha frente, uma rua que se estica e desaparece no horizonte, e eu fico com medo. E daí eu penso, eu não posso estar no céu se eu tô com medo, né? E daí eu penso de novo, talvez eu esteja no céu, e o céu é assustador. Uma mente finita com capacidades finitas não foi programada para durar uma eternidade. É a mudança inerente e a progressão dos pensamentos, a miríade de possibilidades e o fio de esperança ao longo da vida que nos mantém em movimento. É saber que a morte está chegando que nos faz fazer algo que importa, algo que sobreviverá a nós e às nossas memórias. Seja arte, inovações científicas, matemáticas, uma ideia ou qualquer coisa abstrata ou concreta. Sem essa certeza, ficamos a pensar o que será de nós se não a miséria. Ano após ano, esses humanos são obrigados a se lembrar que o futuro já chegou, e só agora eles estão percebendo isso. E por causa disso, histórias desse mundo são capitalizadas. Elas são trocadas e contadas como se fossem moedas. Este é um mundo de efemeridade, transitório. Um mundo que já passou por muita coisa e só quer esquecer a transparência de informação que transborda por cada canto da sociedade. Essas pessoas têm um espírito artificial que buscam para a próxima grande história para ocupar suas mentes cobertas de perplexidade epistêmica, uma incerteza que permeia sua existência. Em 17.776, a única coisa que você pode oferecer de novo para alguém é uma experiência única que ninguém jamais teve, coisa que acaba se tornando muito mais complicada ao longo dos anos. A cada sala de aula demolida e gramados não tocados, existe uma história, uma simples, única e pessoal história. E sabe o que também proporciona quase o mesmo nível de entretenimento? Jogos, recreação e futebol. Como é mencionado por alguns personagens da história, jogos ridículos como esse são uma das coisas que mantém a sanidade desses humanos em xeque. Mesmo que seja um jogo onde você é obrigado a subir uma montanha de algumas centenas de metros ou quilômetros de altura. E olha que eu nem comentei sobre os jogos mais doentios desse mundo. Um deles se baseia em colecionar todas as bolas de um jogador esquecido dos anos 70, o chamado Decoy Deathmare Game. E outro deles conta com um canhão no topo de uma montanha que solta bolas de futebol ao redor do país. E quem mais achar essas bolas acaba ganhando pontos e eventualmente acaba se tornando o cara que joga a bola do canhão eventualmente. Eu sei, não faz muito sentido, mas é um dos jogos. Mas o meu ponto ainda se mantém o mesmo. A filosofia do futebol se baseia em se deixar levar pelas distrações que existem no universo. São brincadeiras e jogos que, por mais inúteis que pareçam, significam quão simples nós realmente somos. E eu sei que é complicado aproveitar o processo em um mundo que só visa resultado. Somos seres curiosos, engenhosos, e mesmo assim vibramos quando alguém chuta uma bola em um gol. Nós existimos por alguma razão. E por que essa razão não pode ser apostar corridas em veículos de alta velocidade ou acertar bolas em uma cesta? Somos criaturas de jogo, e seremos assim até o final. E como eu disse, essa ainda é uma história sobre como seria o futebol americano no futuro, visto por 3 satélites que ganham consciência. Esse é o mundo de 17.776, e pra mim, é isso que significa a filosofia do futebol.